Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Sempre uma alegria falar com vocês. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que Deus abençoe sua casa. É uma alegria liberar uma palavra a vocês. Gente, obrigado pelos irmãos que já se inscreveram, obrigado pelos seus likes, pela sua comunhão. Que Deus continue te abençoando. Se você ainda não se inscreveu no canal, eis aí a oportunidade, se inscreve agora e nós vamos juntos, então, levar essa palavra a muita gente, tá bom? Graças ao Senhor. Queridos, a nossa série tem o título Identificação. Identificação é uma prova da nossa identidade. Então, nós temos dentro de nós algo que prova a nossa identidade. É como se fosse um documento probatório, né? E através desse título, identificação, nós estamos falando de algo interessante. Algo interessante. Primeira parte foi por que sou. Aliás, quem sou. Segunda parte, por que sou. Por que sou, eu estou citando o contexto do reino de Saul, Jonatas, Davi, tá certo? Então nós estamos aqui exatamente num tempo muito importante, capítulo 17, 18 de 1 Samuel, quando revela ali, amados irmãos, a transição da vida de Davi mediante a morte do Filisteu, o grande inimigo do povo do reino de Deus, do reino de Israel ali, na pessoa do rei Saul. E o que acontece, irmãos? Davi, ele está na casa de Saul. Davi se torna amigo de Jonatas, filho de Saul. Davi, amados irmãos, venceu o gigante. O gigante, o filisteu, já estava morto. A partir desse acontecimento, Jonatas toma uma decisão no contexto de sua aliança com Davi. Porque a aliança com Davi já havia sido feita. Mas agora esta aliança tem um contexto. Qual é o contexto? O contexto é a grandeza de Deus revelada na vida de Davi. A partir dessa revelação, tá? Jonatas toma a decisão de entregar suas coisas para Davi. Jonatas, ele também tinha uma dúvida. Por que sou? Por que sou príncipe? Por que sou filho de Saul? Saul é diferente, meu pai é diferente. O temperamento do meu pai é um, o meu é outro. Tanto que Saul era um problema. A partir daqui, começa a acontecer muitos problemas, porque, amados irmãos, a vida de Davi, até aqui a gente não via tanta coisa, mas a partir daqui começou a mexer, né, com a estrutura do reino de Saul. Porque a estrutura do reino de Saul, amados, ela não estava baseada no propósito, na visão, na chamada. Ela estava baseada, sabe o quê? No egocentrismo de Saul. No achismo de Saul. Saul era insano. E agora, irmãos, quando Saul vê Golias morto, Davi vitorioso, Jonatas, seu filho, entregando tudo para Davi. Agora o texto continua aqui, se você ler, irmãos, o versículo de número 6, quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas e alegres instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Meu Deus! Irmãos, de forma orgânica, né? As mulheres vão encontrar com os soldados e com Saul e com Davi, com todo mundo, quando vinham vindo da vitória. Você imagine as pessoas saindo de um grande acontecimento que foi a morte do inimigo do povo de Deus. E agora, irmãos, as mulheres cantam e dizem, puxa, que maravilha, olha, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então, parece que eles exaltam Davi e com isso entrou um espírito de inveja em Saul. Gente, preste atenção. A inveja, ela entra porque ela já estava. Na verdade, ela não entra, ela se manifesta.
Com os acontecimentos, a inveja se manifesta. Saul já tinha inveja de Davi dentro dele, mas não manifestou, porque ele queria usar Davi para muitas coisas. Só que quando começou a mexer com a estrutura, aí Saul começou a se manifestar. A primeira estrutura que mexeu foi seu filho entregar tudo para Davi. Manto, túnica, espada, né? Meu Deus, Jonas entregou tudo, entregou cinturão, o arco, né? Aí agora o pessoal vem dançando e de repente grita, puxa, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, né? Quem mata dezenas de milhares é mais forte do que quem mata milhares, sim ou não? Então agora causa uma inveja. Meu Deus, gente, a verdadeira aliança causa uma inveja. E eu quero falar uma coisa para você. A identidade é algo que tem que ser revelado. Nós temos que saber quem somos em Deus. Porque quando nós descobrimos quem somos em Deus e por que somos em Deus, então não abre a porta da inveja de nada, porque nós entregamos tudo para Deus. Então ela é devolvido para Deus. Então tudo que Deus nos dá, nós devolvemos para Ele. Se somos abençoados, nós dizemos graças a Deus. Se somos cheios de dinheiro, graças a Deus. Se recebemos qualquer tipo de coisa nessa terra, nós então levamos louvor para Deus. O grande problema do ser humano é que o ser humano, quando ele faz uma coisa interessante, ele traz o louvor para ele, entendeu? E o homem, ele não está preparado para louvor. O homem não está preparado para exaltação. O homem não está preparado nem para exaltação e nem para humilhação. Quando Saul ouviu os cânticos das mulheres, que parece que estavam humilhando ele, porque levantou Davi e ele ficou abaixo, ele ficou enfurecido de inveja, irmãos. E no versículo a seguir, a palavra é clara, verso 8, capítulo 18 e 8 de 1 Samuel. Diz assim, Saul ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Olha só o que está dentro de Saul. Irmãos, ele não está contente com milhares. Ele está com inveja dos dezenas de milhares de Davi. E ele disse assim, o que falta então para o reino só? Não falta mais nada. Todo mundo está levantando ele. Então causa uma inveja. A inveja causa onde não tem aliança. Onde a aliança não é verdadeira. Né? Você não vê falar de inveja de Jonatas com Davi. Nem de lá e nem de cá. Por quê? Porque a aliança era verdadeira. Por que você está vendo inveja de Saul a Davi? Porque a aliança não era verdadeira, da parte de Saul. Davi, quando foi para o reinado de Saul, ele foi em obediência. Davi é fiel. Por isso ele é representante do reino. Por isso Davi foi ungido rei. E é um exemplo de reino. Aleluia. O reino de Saul ficou no exterior. O reino de Davi foi revelado no seu interior. Então a questão do reino não pode ser uma falácia apenas. O reino não pode ser uma colocação humana, religiosa, que contagia, não. O reino tem que ser uma realidade inclusiva. Então o reino estava dentro de Davi. Por isso é que Davi não teve inveja de ninguém. Mas pelo reino não estar dentro de Saul, Saul teve inveja de Davi quando viu as mulheres cantando. Então, tomamos aqui como aprendizado na nossa vida cotidiana, aonde perguntamos, por que sou? Por que sou? Ou por que aquele irmão é mais do que eu? Por que eu não sou igual aquele irmão? Por que eu não sou melhor? Porque eu não sou, porque eu não sou. Né? Ficamos naquela dúvida do porquê. Né? Então eu quero dizer que Davi só era e foi porque Deus o levantou. Se Deus não levantar o homem, como pode o homem vencer na vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está te vocacionando com um propósito. Levante os seus olhos,
porque o que Deus tem para a sua vida é muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Abra o teu coração para o grande entendimento de quem Deus é na tua vida e por que Deus é. Aí você vai entender por que sou. Você vai entender que eu sou não porque eu sou porque Deus é em mim. Eu sou porque o Senhor é o meu pastor e não falta na minha vida. Ok? Você está entendendo essa palavra? Tome ela na tua vida neste momento. Vamos fazer algo diferente. Gente, Davi, ele fez a diferença na sua vida. Davi não imaginava, mas Deus imaginava. Davi não pensava no que ia acontecer, mas Deus pensava. Simplesmente Davi seguiu o trilho. Não podemos deixar o trilho, irmãos. O trilho onde anda a locomotiva não tem como sair do trilho. As rodas são pregadas no trilho. É imensa, existe uma cava de lá e de cá que segura, prende ali. Então você está preso num trilho. O trilho é a vida de Deus, o trilho é a vontade de Deus. Você tem que entender que a vontade de Deus vai confirmar na sua vida. Então abre o teu coração para esse entendimento. Eu vou orar e agradecer a você, tá bom? Agradecer aos nossos cooperadores do canal, meu querido pastor Luiz Augusto, meu querido pastor Fábio e minha querida pastora Liliane. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Pai, obrigado por essa reflexão, obrigado por essa ministração, que o teu Espírito Santo venha liberar vida sobre todos os meus irmãos. Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, um grande abraço e até amanhã, no nome de Jesus.